Eu nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquela noite no trem mudou minha visão para sempre. Era um trem noturno, daqueles antigos, com bancos de madeira rangendo a cada curva. Eu estava voltando para casa depois de visitar minha avó, e o vagão estava quase vazio. Só havia uma senhora idosa cochilando e um homem de chapéu sentado no fundo, quase escondido pelas sombras. O clima estava estranho, como se o ar estivesse mais pesado. Eu tentei ignorar, mas a sensação de que algo estava fora do normal era impossível de ignorar. No meio da viagem, as luzes do vagão começaram a piscar. Primeiro, pensei que fosse um problema elétrico comum, mas então percebi que toda vez que as luzes se apagavam, o homem de chapéu parecia estar em um lugar diferente. Ele estava cada vez mais perto, e o pior é que ele nunca parecia andar. Quando as luzes piscavam de volta, lá estava ele, imóvel, mas alguns bancos mais próximo. O pânico começou a se instalar. Olhei para a senhora idosa em busca de algum tipo de alívio, mas ela continuava dormindo, indiferente. Quando o trem entrou em um túnel, tudo ficou escuro. Foi aí que ouvi passos. Não era o rangido comum do trem nos trilhos, mas passos firmes, pesados, vindo direto na minha direção. Eu não podia ver nada, mas sabia que ele estava ali, cada vez mais perto. De repente, uma mão gelada tocou meu ombro e eu me virei instintivamente, mas não havia ninguém. O túnel parecia interminável e a escuridão se tornou minha única companhia. Eu gritei, mas o som parecia ser engolido pelo vazio. Quando as luzes finalmente voltaram, o homem de chapéu não estava mais lá. A senhora idosa agora estava acordada, mas havia algo diferente nela. Seus olhos estavam completamente negros e ela me olhava fixamente, sem piscar. "Você não deveria estar aqui", ela sussurrou, com uma voz que parecia ecoar por todo o vagão. O trem começou a desacelerar, mas o cenário do lado de fora era uma paisagem desolada, com árvores retorcidas e um céu vermelho sangue. Eu nunca tinha visto aquele lugar antes. Quando o trem parou, a senhora apontou para a porta. "É aqui que você desce." Eu hesitei, mas a porta se abriu sozinha, revelando um caminho de terra cercado por neblina. Não havia alternativa. Eu precisava sair. Assim que coloquei os pés no chão, o trem começou a se afastar lentamente, e eu pude ver os rostos dos outros passageiros nas janelas, todos com os olhos negros. Eles me observavam em silêncio, enquanto o trem desaparecia na neblina. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. O caminho diante de mim parecia não ter fim, e o silêncio era quase ensurdecedor. Foi quando ouvi novamente os passos, mas desta vez vinham de todos os lados. O trem havia me levado para um lugar onde o tempo e o espaço não seguiam as regras do mundo real. Eu ainda estou aqui, andando sem rumo, esperando por uma saída. Se você ler isso, nunca pegue um trem noturno sozinho. Você pode nunca mais voltar. Eu sempre gostei de viajar de trem. Tem algo nostálgico e confortável no barulho das rodas nos trilhos. Então, quando decidi visitar uma cidade pequena no interior, achei que seria uma boa ideia pegar um trem noturno. Comprei minha passagem, preparei uma mochila leve e, na hora marcada, lá estava eu, embarcando no vagão. O trem estava quase vazio e a iluminação fraca das lâmpadas balançando criava sombras que dançavam nas paredes. Escolhi um assento perto da janela, pronto para curtir a vista noturna e talvez tirar uma soneca. Os primeiros minutos foram tranquilos. O balanço do trem e o silêncio quase absoluto eram relaxantes, mas algo mudou quando passamos pelo primeiro túnel. Um frio estranho percorreu meu corpo e o ar pareceu ficar mais pesado. Olhei em volta e percebi que, no fundo do vagão, havia uma figura sentada, coberta por um longo casaco.
Não lembro de ter visto essa pessoa embarcar. Até aí, nada demais. Talvez eu estivesse distraído, mas o desconforto aumentou quando percebi que ela não se mexia, nem mesmo com o movimento do trem. Tentei ignorar e olhei pela janela. A paisagem era engolida pela escuridão, com apenas algumas árvores e postes passando rápido. Quando olhei de volta, a figura havia se levantado e estava de pé no corredor, olhando diretamente para mim. Não dava para ver o rosto, mas eu sabia que estava sendo observado. Meu coração disparou e eu senti um suor frio escorrer pelas costas. A pessoa começou a andar lentamente em minha direção, cada passo ecoando como se estivesse pisando em madeira velha. Peguei meu celular, tentando disfarçar meu nervosismo, e notei que não havia sinal. Claro, estávamos no meio do nada. O som dos passos parou, e quando olhei novamente, a figura havia sumido. Levantei rapidamente, tentando ver para onde ela foi, mas o vagão parecia completamente vazio. A essa altura, eu já não estava mais com sono. Decidi que seria melhor mudar de vagão, talvez encontrar algum funcionário do trem ou outro passageiro. Quando abri a porta para o próximo vagão, o que vi me fez congelar. Era o mesmo vagão em que eu estava antes, com os mesmos assentos, a mesma iluminação e, no fundo, a mesma figura sentada. Pisquei várias vezes, tentando entender o que estava acontecendo, mas era como se o trem tivesse se transformado em um loop interminável. Dei um passo para trás, e o barulho da porta se fechando foi seguido por uma risada baixa e arrastada. A figura se levantou novamente e começou a andar em minha direção, mais rápido dessa vez. Meu instinto foi correr, mas cada porta que eu abria me levava de volta ao mesmo vagão. Finalmente a figura parou na minha frente e tudo ao meu redor ficou escuro. A última coisa que ouvi foi um sussurro gelado. Você nunca vai sair daqui. Quando acordei, o trem estava parado na estação final. O vagão estava vazio e o sol já estava nascendo. Desde aquele dia, nunca mais consegui entrar em um trem sem sentir que alguém ou algo ainda está me observando. Eu nunca fui do tipo que se assusta fácil. Cresci ouvindo histórias de assombração, mas sempre achei que eram só isso, histórias. Até aquela viagem de trem. Tudo começou quando decidi visitar meus avós, que moram no interior. Era um trajeto longo, então comprei uma passagem para o trem noturno. Estava animado, pronto para relaxar, mas logo percebi que algo estava diferente. O trem parecia antigo, muito mais do que eu esperava. As luzes piscavam, os corredores rangiam, e o silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som ritmado das rodas nos trilhos. Sentei-me perto da janela e notei que o vagão estava praticamente vazio. Havia apenas uma senhora sentada algumas fileiras à frente, usando um chapéu grande que cobria parte do rosto. Parecia não se mover. Tudo bem, pensei, cada um no seu canto. Mas algo me incomodava. Conforme o trem avançava, o cenário lá fora parecia congelado. Não era como se estivéssemos em movimento. As árvores, as montanhas, tudo continuava exatamente no mesmo lugar, como se o trem estivesse correndo em círculos. Achei que era minha mente pregando peças, mas então ouvi uma risada baixa. Olhei para frente, onde a senhora estava, mas ela não tinha se movido. A risada parecia vir do corredor. Me levantei, tentando disfarçar o nervosismo, e fui até a porta que separava os vagões. Ao abrir, um vento gelado me atingiu, mas o que vi foi ainda pior. O próximo vagão estava completamente vazio, mas as luzes piscavam de forma irregular, revelando brevemente algo que parecia uma figura alta e magra no final do corredor. Não sei porquê, mas senti um impulso de seguir em frente. Cada passo fazia o chão ranger mais alto e a sensação de ser observado crescia. Ao chegar ao final do vagão, olhei para trás e, no instante em que as luzes piscaram novamente,
Vi a figura parada no meio do caminho, me encarando. Não tinha rosto, apenas uma sombra densa. Corri de volta, tropeçando, e bati a porta com força, tentando regular minha respiração. Quando voltei ao meu assento, a senhora não estava mais lá. Sua poltrona estava vazia, mas havia algo estranho. Um cheiro forte de lavanda misturado com algo metálico preenchia o ar. De repente, uma voz suave sussurrou perto do meu ouvido. Você não deveria estar aqui. Meu coração disparou. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Peguei minha mochila e me preparei para descer na próxima parada, mas aí percebi algo horrível. O relógio no vagão marcava 3h15 da manhã e não se movia desde que embarquei. Não havia estações passando, nenhuma indicação de que estávamos chegando a algum lugar. Estava preso naquele trem, em um loop infinito. A última coisa que lembro antes de tudo apagar foi o reflexo da senhora no vidro da janela, sorrindo para mim com olhos que não eram humanos. Quando acordei, estava na estação de onde parti, como se nada tivesse acontecido. Perguntei ao atendente sobre o trem noturno, mas ele me olhou confuso. Esse trem não opera há décadas, ele disse. Desde então, não consigo entrar em trens sem sentir que alguém ou algo está me observando.